Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E nesta noite será apresentado por mim, Joyce Moraes, advogada, e pelo professor Fábio Hunter. E juntos nós vamos debater com o nosso convidado o tema a Previdência do Servidor Público Municipal. Então, desde já, pode nos enviar sua pergunta, a sua dúvida, através das nossas redes sociais. Porque o Cidadania, Fábio, é um programa para o nosso cidadão, para o nosso telespectador. E nós estamos aqui toda quinta-feira para levar até você informação jurídica de forma clara, de forma objetiva, numa linguagem simples, para que você, cidadão, cada vez mais fique atuante e consciente dos seus direitos e deveres. Então participe, mande sua pergunta, mande sua sugestão, que nós queremos saber sobre que temas você quer discutir, né, Fábio? Com certeza. O programa Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara e o Instituto Novo Eleitoral, que hoje está com formulação diferente, né, Joyce? Apresentado por mim e por você. O programa Cidadania vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, aqui no canal, na TV Câmara de Mossoró, canal 16 da TV Cabo Mossoró, e reprise aos sábados no mesmo horário. Lembrando, né, que o nosso telespectador ele poderá comunicar-se com a gente através das nossas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, procure lá, Programa Cidadania, vai aparecer na sua tela. Temos também nosso Instagram, @Programa Cidadania, tudo junto. Temos também o nosso WhatsApp, você pode comunicar-se conosco através do número 999059769 e temos também nosso Twitter. Você que quer nos seguir, procura lá, @cidadania_TVC. Bom, Fábio, antes da gente começar a tratar do nosso tema Previdência do Servidor Público Municipal, é interessante que a gente faça um pequeno esboço acerca da Previdência como um todo, né? A Previdência que é um direito social e fundamental, assim como a educação, como a moradia, como o lazer, a segurança. A Previdência é um direito fundamental e deve ser debatido devido à sua relevância, né? Lembrando que a Previdência, junto com a saúde e a assistência, ela forma o que a Constituição chama de Seguridade Social. Certo, Fábio? Com certeza. Esse tripé, né, assistência, saúde e previdência, composto, esculpido na nossa Constituição Cidadã, trazendo ao cidadão aquele direito. Você tem direito à saúde, você tem direito a uma previdência, a uma assistência social, quem dela necessitar. Exato. Então, dentro desses 3 programas de grande relevância que formam a Seguridade, né, a saúde, a assistência e a previdência, nesta noite nós vamos tratar especificamente da Previdência, né, cuja finalidade é justamente afastar algumas situações que porventura venham a diminuir, né, a reduzir ou a eliminar a capacidade de autossustento do trabalhador e dos seus beneficiários. Com certeza. Um exemplo clássico disso aqui, o trabalhador, vamos supor, o amigo que é da construção civil ou de qualquer outro trabalho, no momento que você sofre um acidente, ou então quando chega um determinado tempo que você não suporta mais trabalhar, você necessita de uma assistência. Você necessita, por exemplo, no acidente, vai precisar de um auxílio-doença, por exemplo, ou então com uma certa idade, de uma aposentadoria, e esse sistema protetivo, né, nós denominamos de previdência social de uma forma ampla. Mas nós, quando pensamos em previdência, a gente lembra muito do INSS e das aposentadorias. Só que a previdência ela não se resume a isso, né, Fábio? Inclusive, tem diversos regimes de previdência. Com certeza, Joyce. Nós temos basicamente no Brasil 3 grandes regimes, né? Nós temos o Regime Geral de Previdência Social, que é gerido por uma autarquia federal, INSS, né, Instituto Nacional do Seguro Social. Quem participa dele, Joyce? Por exemplo, são os trabalhadores e alguns servidores públicos. Nós temos os regimes próprios de previdência, que é aquele regime que é instituído
justamente para servidores públicos, ou municipais, ou estaduais, ou até mesmo da União. E nós temos os regimes de previdência privada, que não será alvo aqui, por enquanto, dos nossos debates. Mas, basicamente, no Brasil, nós temos esses 3 regimes de previdência. Nós temos o geral, um próprio e os regimes privados, ou complementar, né? Quando o servidor ele faz uma complementação da sua futura aposentadoria através de um regime privado. Pois é, porque o regime geral, o regime público, na verdade, eles se dividem no regime geral e no regime próprio, como você falou, né? Que é de contribuição obrigatória, né? Enquanto a previdência privada, ela é facultativa e, como você bem falou, é apenas complementar. Isso, muitas vezes o servidor, às vezes tem uma renda um pouco baixa, ou então atingiu aquele limite da previdência, então ele quer complementar uma renda, então ele faz um regime próprio de previdência para se assegurar no futuro, né? Assegurar a ele e a sua família. Pois é, e como eu falei anteriormente, quando a gente pensa em previdência, logo nos vem à cabeça o INSS e as aposentadorias, né? Só que há muitos outros benefícios, tanto aos segurados como aos dependentes, que às vezes até muitas pessoas desconhecem, né? Tem as aposentadorias por invalidez, por tempo de contribuição, a compulsória, a por idade, tem o auxílio reclusão e a pensão por morte. Sim, que aí o auxílio reclusão, ele é muito mal visto pela sociedade, né? Às vezes a sociedade ela não conhece, o amigo às vezes que está em casa não conhece as regras do auxílio reclusão e pensa, foi preso, recebe, e não é dessa forma, né? Existem vários benefícios previdenciários que são desconhecidos da população, um auxílio doença, um auxílio acidente, por exemplo, dentre outros. E aí o que se procura mais, Joyce, nas previdências, seja tanto a privada quanto as públicas, é o equilíbrio financeiro. O que eu quero dizer com isso, cidadão? É aquela contribuição, né, aquele benefício que é pago, ele não se pode pagar mais benefício do que o que se arrecada, porque senão a Previdência ela vai entrar em déficit. Então, se eu pago mais benefícios e arrecado menos, haverá um déficit na Previdência, isso compromete todo o sistema. É porque a própria natureza da Previdência, ela é justamente de seguridade, né? Então, existem alguns requisitos para que, quando haja a concessão do benefício, esses requisitos eles devem estar preenchidos, né? Para que haja a concessão. Então, muitas vezes, o trabalhador, por exemplo, né? Ele acha que assinou a carteira, começou a trabalhar, começou a fazer a sua contribuição, a qualquer momento ele sofre um acidente, ele acha que já tem o direito, né, dessa concessão do benefício. Não é bem assim. Inclusive, alguns desses requisitos é o próprio período de carência, né, que é aquela quantidade mínima de contribuições que já devem ter sido realizadas. Isso, e as regras da Previdência são múltiplas. Para o salário maternidade, por exemplo, as regras são diferentes. Para o segurado especial, as regras são diferentes. Então, a Previdência ela deve ser conhecida, ela deve ser pesquisada por todos, porque todos nós vamos passar por ela, seja no início da nossa profissão, algum acidente, uma coisa que nós desprezamos, ou ao final, quando formos nos aposentar, né? Todos nós aqui queremos uma aposentadoria, terminar os nossos anos de vida, vamos assim dizer, de forma tranquila. E o INSS, ou a Previdência, ela visa justamente isso, garantir a nossa paz ao final do nosso período de trabalho. E aqui no nosso município, nós temos a Previ Mossoró, né, que é o nosso Instituto Municipal da Previdência Social, que foi instituído em 2011, através da Lei Complementar 60 de 2011, é uma autarquia municipal, né, e nós vamos conversar um pouco sobre a Previ com o nosso convidado, né, Fábio, Dr. Paulo Linhares, e a função da Previ é justamente arrecadar a contribuição dos servidores públicos municipais e administrá-las de forma que o servidor público, caso seja necessário, né, a concessão do benefício, que ele possa usufruir desse benefício. Isso, às vezes o amigo pode estar em casa, mas uma previdência municipal, exatamente. Municípios podem instituir suas previdências. Alguns municípios não instituem sua previdência, porque vamos dar um exemplo aqui bem simples. Um município, por exemplo, com 2 mil habitantes, não tem condições de gerir
uma previdência própria. Então, municípios de porte médio a grande institui previdências próprias e o município começa a gerir as arrecadações dos seus servidores. Aquelas que antes iriam para o INSS, que é a regra geral, né, o regime geral de previdência. Quando o município ele institui uma previdência própria, ele traz para si essas contribuições e a partir daquele momento o município ele começa a gerir aquelas contribuições, a conceder benefícios, né? O servidor ele não tem mais que ir, por exemplo, ao INSS para passar por uma perícia, ele vem ao Instituto de Previdência Municipal e passa pela perícia, requer a sua aposentadoria, o seu auxílio, né? A viúva, por exemplo, requer a sua pensão por morte nesse benefício, dentre outros serviços prestados aqui em Mossoró, no caso, pela autarquia municipal. E outra função da Previ também é justamente buscar esse equilíbrio que você falou, financeiro e atuarial do fundo previdenciário, né? Isso é o que se mais busca, inclusive países da Europa estão passando por crise justamente por isso, Joyce. Paga-se mais benefícios e se arrecada de menos. A partir desse momento que você gasta mais do que você arrecada, tem o que nós chamamos de déficit. E aí é um problema sério no Brasil, quem é regido pelo regime geral de previdência, já houve diversas modificações na lei, aumentando a idade, dentre outros fatores. Bom, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim e no próximo bloco nós voltaremos com o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Linhares, tratando sobre esse tema, a Previdência do Servidor Público Municipal. Então você que está em casa e tem dúvida, pode nos mandar através das nossas redes sociais que a gente está aqui aguardando. Então, Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. A gente volta já.